Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir em Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura apenas do verso de número 29. Estamos dando prosseguimento à exposição da palavra de Deus, nessa carta tão preciosa que é a carta de Paulo aos Efésios. Segura por gentileza. Efésios capítulo 4, nós faremos a leitura apenas do verso de número 29. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus? Leiamos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Senhor, mais uma vez nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Diante da Tua palavra nós nos aquietamos, colocamos o nosso coração, Senhor, diante dela, suplicando ao Senhor que Tu possas falar ao nosso coração nesta noite, Senhor. Livra de nós tudo aquilo que possa impedir que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir, Senhor, nesta noite. É assim que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, há umas 2 semanas atrás, eu preguei um versículo acima, os versículos 26 e 27, e eu falei um pouquinho de como falar sobre a ira era um terreno extremamente perigoso. Hoje, falando um pouquinho então sobre as palavras, nós podemos dizer que nós não só estamos num terreno perigoso, mas estamos também num terreno escorregadio. Na descrição que Tiago faz na sua carta, ele diz aqui: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É possível que a maioria de nós já tenhamos caído nesse pecado da língua. Palavras que são muitas vezes mal faladas ou malditas, no sentido de mal expressadas, ou até mesmo em situações em que nós falamos, quando na verdade a melhor coisa que nós deveríamos ter feito é ficar calado, sem falar absolutamente nada. Tal como a mentira, a ira, o furto, a palavra torpe, ela é própria daqueles que não foram regenerados por Deus. É isso que Paulo está dizendo exatamente aqui. E ainda que pessoas convertidas a Cristo, elas apresentem esses pecados de maneira eventual, ou aqui ou acolá a gente possa cair em algum desses pecados que são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, o desejo dele então é que nós nos despojemos do velho homem e nos revistamos do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que o apóstolo Paulo, na verdade, nos ordena aqui, irmãos, é de que haja mudanças na nossa vida a partir então da nossa salvação. Não apenas no sentido de coisas externas, mas nós vamos perceber que existe de fato a necessidade de nós mudarmos o nosso coração e externalizarmos isto através de atos que são próprios de pessoas convertidas. De pessoas, então, que nasceram de novo. E é exatamente isso, então, que o apóstolo Paulo traz nesse outro ponto que ele menciona aqui, a respeito, então, da palavra torpe. Vamos dar uma olhadinha, então, no verso 29, e vamos verificar o ensino que a Escritura traz para nós. Primeiramente, então, o apóstolo Paulo diz isso: nenhuma palavra torpe. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é essa negativa: não saia. E aqui, então, deve nos chamar a atenção o fato, então, de que o apóstolo Paulo menciona a boca, Lembre-se que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus também disse que é da boca do homem que sai aquilo que o contamina. As crianças vão saber, se você também vai se lembrar, daquela musiquinha que dizia: boquinha, cuidado com aquilo que você fala.
Esse é o ensino, então, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A ordem, então, é que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe certamente inclui palavrões, mas nós vamos verificar que é muito mais do que isso. A Bíblia Nova Almeida Atualizada, se você tem essa versão aí, ela traduz a palavra torpe como palavra suja. Palavra torpe, então, é aquela palavra inútil, é aquela palavra podre, é aquela palavra imprópria, desagradável, destrutiva, imprestável e perniciosa. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Senhor Jesus usando essa mesma palavra que é traduzida aqui para nós no texto de Efésios 4:29 como torpe, quando Jesus então quer mencionar o fato de que as árvores más produzem frutos maus. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 7, os versos 17 e 18, ele vai dizer: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, aí é a palavra que está sendo traduzida, né? Ou a árvore torpe, a árvore podre, a árvore inútil, ela produz frutos maus. E Jesus vai continuar dizendo: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus vai usar essa palavra mais uma vez para exemplificar a dinâmica do reino de Deus, quando ele quer dizer então que o reino de Deus é como um pescador que joga as redes e ele traz então todo tipo de espécie de peixes. Talvez eles até achem ali uma bota de sapato, um sapato, alguma coisa dessa natureza, né? Então quando o pescador puxa a rede, vem todo tipo de peixes, peixes bons e peixes ruins. E o pescador, então, ele vai atrás simplesmente dos peixes bons. E os peixes ruins, os peixes inúteis, os peixes podres, os peixes mortos, o pescador, então, joga fora. É isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 13, os versos 47 e 48. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins, é a palavra aí, os podres, os torpes, que é a palavra que é traduzida aqui, deitam fora ou jogam fora. Portanto, aqui, irmãos, a palavra torpe é aquela palavra sem qualquer utilidade, é a conversação tola. São as piadas imorais, a fofoca, a maledicência, a depreciação do próximo, os comentários descabidos, as críticas severas, a murmuração e toda e qualquer fala que não vise a edificação do nosso próximo. No contexto da passagem, então, a palavra torpe é a tagarelice, é falar demais, é falar pelos cotovelos, é dar bom dia ao cavalo, como a gente diz no popular, né? Gente que conversa demais. E certamente, irmãos, nesse pecado todos nós caímos. Porque muitas vezes nós somos assim, tagarelas, intrometidos. Nós comentamos tudo o que vemos, nós damos a nossa opinião sem que ela seja pedida ou sem que ela seja exigida. Nós falamos mais do que convém. Logo, meus irmãos, o que as Escrituras ensinam para nós é que o cristão tagarela, ele não combina com uma nova vida. O crente falastrão não é sinônimo de sabedoria, pelo contrário, ele demonstra um pecado que precisa ser abandonado. Se você olhar Provérbios, você vai encontrar diversos ensinos a respeito dessa verdade. Por exemplo, Provérbios 10, 19, você encontra-se no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, Provérbios 10, 19. Ainda no verso 31 do mesmo capítulo 10, nós encontramos: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Um pouquinho mais adiante, em Provérbios 16, verso 23, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Uma outra tradução desse capítulo 16 diz: o homem sábio pensa antes de falar.
E ainda Provérbios 17, 28, o estulto, ou seja, o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Nenhuma palavra torpe é o primeiro ensino. Mas não apenas as proibições que são trazidas aqui para nós, mas também os deveres. Veja que Paulo vai dizer, unicamente a palavra que for boa. Ele vai dizer, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. Então não basta deixar a palavra torpe de lado. Nós precisamos falar para a edificação. Note aí então o contraste que nós encontramos do apóstolo Paulo aí no verso 29. Ele diz, nenhuma palavra torpe, mas ao mesmo tempo ele diz, unicamente a que for boa para a edificação. Então, diferente da palavra torpe, a palavra precisa ser boa. A palavra boa é a palavra saudável, agradável, amável, honesta. Em Colossenses 4:6, Paulo diz que é a palavra temperada com sal. A palavra boa não é apenas boa porque é aprazível. Não é só porque ela é agradável aos ouvidos de quem ouve. Essa palavra boa, antes de tudo, ela é boa porque ela traz edificação. Veja então, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo então traz para nós. Veja que ele já havia usado essa palavra edificação no capítulo 4, o verso de número 12. Veja lá que o apóstolo Paulo vai dizer que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui no capítulo 4, verso 29, Paulo usa a mesma palavra. No capítulo 4, verso 12, Paulo está ensinando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada pelos dons, capítulo 4, verso 11. Aqui no capítulo 4, verso 29, Paulo está dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada pelas boas palavras. Então preste atenção no ensino aqui do apóstolo Paulo, meus irmãos. O que Paulo está dizendo para nós é de que não adianta nada a igreja ser edificada pelos dons, se por outro lado ela está sendo destruída pelas palavras torpes, pelas palavras que não edificam. Se por um lado a igreja é edificada pelos dons, mas ela não é edificada pelas palavras, a igreja é como que uma espécie de uma represa com rachaduras. Embora a gente ostente aquela robustez daquela represa, com o tempo, então, se essas rachaduras não forem tratadas e não forem sanadas, certamente, então, aquela represa ela vai ser destruída e ela vai, então, arrastar tudo que está na sua frente. Assim também, então, é a igreja que não se edifica pelas palavras. Dito de outro modo, irmãos, não adianta nós planejarmos os meios, entenda-se, os ministérios, as sociedades, as programações, se ao mesmo tempo nós criticamos quem faz e o que é feito. Não é saudável vermos o trabalho sendo realizado, enquanto muitas vezes nós estamos tecendo comentários de todo tipo, sem o objetivo, então, de trazermos edificação para a igreja. E talvez você está pensando a essa altura do campeonato, pastor, entendi. Então eu posso fazer comentários, eu posso então criticar, eu posso então dar a minha opinião o tempo todo, desde que o meu objetivo seja a edificação da igreja. Se você chegou a essa conclusão, o apóstolo Paulo vai dizer, não é isso. Não é porque a sua palavra é uma palavra de edificação, não é porque você se acha um sabichão, não é porque você pensa que você sabe tudo, que você então deve dar a sua opinião. Isso então nos conduz ao ensino final do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que as palavras, elas devem ser necessárias e graciosas, veja aí, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que embora a boa palavra sirva para a edificação, ela não deve ser dita a qualquer hora.
Tem gente que pensa que sabedoria é você dar opinião sobre tudo e sobre todos, mas a Bíblia, eu já mencionei aqui, diz algo contrário. Em outras palavras, a Bíblia ensina que nós não precisamos falar sempre. Ela diz então aqui que a edificação é conforme a necessidade. E aqui novamente, irmãos, Paulo já usou essa palavra, quando ele diz então no versículo anterior, aquele que furtava não furte, antes trabalha fazendo o que é bom, para que tenha com acudir o necessitado. Essa palavra aí é a mesma, usada agora para necessidade. Então note novamente a semelhança que o apóstolo Paulo usa aqui. Alguém faz algo bom para acudir ao necessitado, e alguém traz uma palavra boa para uma necessidade. Tanto o necessitado, no verso 28, como a necessidade, no verso 29, diz respeito a algo que está faltando. No verso 28, o necessitado pode ser um desabrigado, pode ser alguém que precise de um pouco de comida, pode ser um irmão que precise de alguma ajuda financeira. Por isso Paulo vai dizer, trabalhe, faça algo bom para atender esse necessitado. Do verso 29, então, a palavra boa, ela deve suprir o que falta para a edificação. Numa outra tradução que nós encontramos, ela pode ser traduzida de acordo com as circunstâncias ou de acordo com a ocasião. Em suma, irmãos, o trabalho, ou o que nós fazemos de bom no nosso trabalho, e a palavra boa, elas têm a mesma finalidade: a edificação da igreja. Atender a alguma necessidade. Paulo atualiza, por exemplo, Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Nós podemos ainda mencionar Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer, de acordo com as circunstâncias, significa que eu devo refletir sobre as pessoas com as quais eu estou falando. Ele diz assim, devo fazer uma avaliação delas, e o meu linguajar e a minha conversação devem ser apropriadas a elas. Devemos primeiro descobrir qual a exata situação das outras pessoas. Isso significa, irmãos, de que embora a palavra seja boa, ela pode ser completamente desnecessária, se a edificação estiver completa. Novamente, isso põe por terra aquela nossa ideia de que nós devemos dar opinião sobre tudo e sobre todos os assuntos. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando é que se aquilo que eu vou dizer não vai trazer qualquer edificação, não vai preencher qualquer falta na edificação, não vai suprir nenhuma necessidade para a edificação, a melhor coisa que eu devo fazer é ficar calado, é ficar quieto, é não dar a minha opinião, é não simplesmente achar que eu sou um sabichão e de que eu devo então expressar aquilo que eu penso ou aquilo que eu desejo. Essa boa palavra então para a edificação, diz Paulo, ela deve ser dita conforme a necessidade, e ela deve transmitir graça. Literalmente ela deve conceder graça. Isso mostra para nós, irmãos, que as conversas entre cristãos, elas não são apenas para a gente opinar, não são apenas para a gente tagarelar. Ela deve ser boa, ela deve trazer edificação, e ela deve então transmitir graça. Nós podemos afirmar que a palavra boa que transmite graça é aquela que cura, que liberta, que perdoa, que traz arrependimento e renovo. A palavra boa que edifica, dita conforme a necessidade, é sobretudo aquela palavra que aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos recorda então da sua obra redentora, do seu amor e do seu perdão. Grande Osborne,
um comentarista bíblico, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o discurso gracioso sempre se centrará no bem-estar daqueles com quem ou de quem estamos falando. Isso não significa que nunca vamos confrontar as pessoas, mas apenas que, quando o fizermos, deve ser para ajudá-las, não para magoá-las. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos partir aqui para a conclusão. E eu gostaria, então, de concluir nessa noite de um modo um pouco diferente. Eu gostaria de, nessa noite, irmãos, abrir o meu coração aqui com os irmãos. E eu quero de antemão deixar bem claro que você não deve se preocupar, que a minha intenção aqui não é fazer nenhum desabafo pessoal, nem atacar quem quer que seja, nem usar o púlpito para trazer alguma coisa que seja propriamente minha, do meu gosto, da minha vontade. Eu creio de todo o meu coração que Deus não deu o púlpito aos pastores para isso. Mas eu não posso, meus irmãos, como pastor desta igreja, deixar de alertá-los dos perigos da palavra torpe. Certamente, Tiago vai falar sobre isso. Todos nós estamos propensos a tropeçar nas nossas palavras. Ele diz assim: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Como eu disse no início desse sermão, as palavras, elas são um terreno perigoso e escorregadio. Diante disso, então, meus irmãos, com muito temor no meu coração, eu queria dizer aos irmãos que eu ando um pouco preocupado, por que não dizer muito preocupado com as palavras que são ditas aqui na nossa igreja. Quando eu assumi a Igreja Presbiteriana do Sudoeste, de lá para cá, então, eu tenho percebido algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiramente, eu vejo que há muitas pessoas que desejam dar opinião em tudo naquilo que acontece na nossa igreja. E às vezes, irmãos, essas pessoas não têm nada a ver com o que está acontecendo. Às vezes ela não sabe de absolutamente nada. Como diz o outro, né? Ela não sabe da missa à metade. Mas ela quer opinar. Ela quer dar o palpite dela. Ela quer dizer como é que tem que ser feito. Em alguns casos, irmãos, não é apenas uma opinião, mas às vezes chega às raias da rebeldia, da desobediência, da inconformidade, da insubmissão. Eu já fui procurado nesta igreja por alguns irmãos que apenas tinham a intenção de apontar os erros de tal ministério, de tal pessoa, de tal irmão, nenhuma palavra de ânimo, nenhum incentivo, nada do tipo assim: pastor, eu falei isso tudo, mas conte comigo, estou aqui. No que precisar, pode me colocar na lista aí dos primeiros para ajudar a resolver esse problema. Não, simplesmente críticas. E críticas muitas vezes pesadas. Já tive que enfrentar aqui, irmão, situações em que pessoas simplesmente disseram que tal coisa não vai dar certo. Olha, isso não vai dar certo. E aí quando você pergunta a opinião, tá, então qual a sugestão que você tem? Qual a direção que você acha que nós devemos tomar? Não sei. Eu sei que isso aí não vai dar certo. Já tive que lidar com pessoas magoadas profundamente, porque só receberam reprovação de irmãos da igreja. Sem falar, irmãos, nas diversas vezes que tive que lidar com fofocas, maledicências, assuntos que foram tratados em momentos particulares e que sequer chegou ao meu conhecimento, mas parte da igreja já sabia disso. E não é porque o pastor não trabalha, não é porque o pastor não liga para as suas ovelhas, mas porque o desejo de passar adiante as informações que recebem é tão importante, é tão grande, que o pastor não consegue acompanhar a velocidade com que as informações chegam. Lamentavelmente. E infelizmente essa semana, mais uma vez para o meu lamento, eu soube que há pessoas que nem fazem parte da nossa igreja e perscrutam, perguntam a membros da nossa igreja o que está acontecendo na nossa igreja. E membros da nossa igreja falam o que está acontecendo. E eu fico me perguntando, irmãos, qual a finalidade disto?
Aonde nós vamos chegar com críticas, com fofocas, com maledicências? É muito triste o meu coração ver situações em que essas que eu citei, que infelizmente envolve pessoas que dizem que estão desejosas com o crescimento da igreja. E eu custo acreditar, e de fato eu quero acreditar que essas pessoas realmente desejam isso. Mas segundo aquilo que nós aprendemos nessa noite, irmãos, não há como a igreja ser edificada se as nossas palavras são usadas apenas para destruição, para desconstrução, para divisão, para desânimo, para fofocas. Nós estamos trabalhando inutilmente se nós não cerrarmos os nossos lábios, se nós não pararmos de falarmos demais, se nós não pararmos com as nossas críticas, com as nossas intromissões, se nós de fato não confiarmos no Senhor e deixarmos que o Senhor de fato faça algo em nosso favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu faço um apelo como pastor desta igreja. Pergunte antes de criticar alguém. Pergunte se precisam da sua ajuda e não se ofenda se não precisarem de você. Não se ofenda se a sua opinião não for acatada. Lembre-se que Deus usa pessoas além de você e de modo diferente de você. Não diga nada que não seja para edificação. Se não precisarem de você, e se tudo estiver correndo bem, se a sua ideia for maravilhosa e ainda assim não servir para edificação, a melhor coisa que você faz é ficar calado. É isso que Paulo está dizendo. Se eu não tenho nada para dizer, se eu não tenho nada para acrescentar, se tudo está correndo bem, então o meu papel é ficar calado. Não fofoque, não faça parte de fofocas. Se você estiver envolvido em alguma situação e aquilo que for dito lá, você perceber que for fofoca e maledicência, repreenda o autor ou a autora em amor a Jesus. Diga, isso não deve ser dito, isso não deve ser falado. Repreenda este irmão, esta irmã em amor. Salomão nos ensina que alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ele ainda vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso, irmãos, nós precisamos escolher bem as nossas palavras. Nós precisamos buscar falar palavras construtivas, que sejam úteis, que edifiquem as outras pessoas. Falar palavras encorajadoras, que concedam graça àquelas pessoas que nos ouvem. Diante disso, então, como é que nós podemos colocar essas verdades em prática na nossa vida? Primeiramente, então, irmãos, nós começaremos bem se nós reconhecermos que temos pecado com as nossas palavras. Nós fazemos melhor ainda se nós confessarmos e nos arrependermos. Há crentes que falam demais, gente que fala o que não deve, que prejudica o próximo. Deus, então, está nos chamando a cada um de nós a nos arrepender nesta noite daquilo que nós falamos, daquilo que nós conversamos em particular, daquilo que nós falamos com as pessoas que nós temos mais intimidade, das conversas que nós temos dentro do nosso lar, das críticas que nós fazemos aos outros irmãos, das palavras torpes que não edificam, que saem da nossa boca. Segunda coisa que nós podemos mencionar aqui é que nós devemos colocar a nossa conversação em controle. Nós fomos regenerados e selados pelo Espírito Santo da promessa, Paulo vai dizer. Nós somos o santo templo do Espírito. Nós devemos usar o nosso corpo como instrumento de justiça, Paulo vai dizer, o que certamente inclui a nossa boca. Por isso, meus irmãos, suplica a graça de Deus, para que você fale aquilo que é bom e aquilo que é necessário. Afaste-se das conversações torpes e inúteis, que muitas vezes servem apenas para passar o tempo.
e não raramente para falar mal dos outros, para opinar e criticar as pessoas. Segundo o ensino da Bíblia, se nós temos o Espírito Santo, nós podemos e devemos controlar os impulsos e desejos carnais, o que inclui os pecados da língua. Por fim, meus irmãos, nós devemos tomar o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Sobre Jesus, o profeta Isaías afirma o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Provérbios capítulo 8, que é um capítulo que é dedicado exclusivamente a falar da sabedoria e que revela então o próprio Senhor Jesus Cristo. Ali nós encontramos diversas menções que podem ser de fato aplicadas ao nosso Redentor. Por exemplo, os versos 5 a 7 vai dizer: entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falareis coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Os versos 8 e 9 ele diz: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende, justas para os que acham o conhecimento. Além disso, os versos 32 e 33, lá de Provérbios 8, vai dizer: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Jesus dizia palavras de sabedoria. Ele falava palavras ao seu tempo. Além disso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que aquilo que nós falamos está ligado diretamente ao nosso coração. Ele diz lá em Mateus 12: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, essas palavras torpes são sinais de que ainda nós não somos novo homem. De acordo com Jesus, se nós falamos mal, é porque nós somos maus. Tiago, caminhando no ensino do Senhor Jesus, ele vai dizer que não pode jorrar água doce e salgada, nem pode a figueira produzir azeitonas e nem a videira figos. Irmãos, as nossas palavras, elas denunciam o nosso coração. Se de fato o nosso coração está cheio de Deus, ou se está cheio de perversidade, de malícia, de raiva, de ira. Além disso, Jesus nos alerta quanto ao que nós falamos. Ele vai dizer ainda no capítulo 12 de Mateus: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no juízo final, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Logo, meus irmãos, sejamos prudentes em nosso falar, buscando sempre a edificação do outro. Tenhamos em mente constantemente o exemplo e as advertências do nosso Senhor Jesus Cristo, que não pecou nas suas ações, nem mesmo nas suas palavras. A Bíblia diz que ele não esmagou a cana quebrada, nem apagou a torcida que fumega. Aos pobres ele socorreu, aos fracos ele animou. Quem não tinha esperança recebeu dele palavras de esperança. Com poucas palavras, ele repreendeu os seus opositores. Na sua paixão, ele permaneceu calado, como ovelha levada ao matadouro. Sendo assim, irmãos, aprendamos com Jesus Cristo a dominar as nossas palavras e a dizê-las apenas para a edificação, em momentos, em oportunidades e em circunstâncias que faltem para essa edificação. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós.
Ó Pai, nós te bendizemos mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor, por tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, suplicamos o teu perdão e a tua graça sobre nós. Porque, Senhor, muitas vezes temos pecado, não só por ações, mas muito mais por nossas palavras, ó Deus. Quantas vezes dizemos coisas que não deveríamos dizer. Quantas vezes, ó Deus, queremos simplesmente dar a nossa opinião. Quantas vezes, ó Deus, machucamos, ferimos pessoas, simplesmente porque usamos mal, Senhor, as palavras, não no interesse do outro, mas no nosso próprio interesse. Senhor, nós suplicamos mais uma vez a tua graça sobre as nossas vidas e que o teu Santo Espírito possa produzir em nós palavras que sejam para edificação, conforme a necessidade. Nós te louvamos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.